É tempo de se conectar à essência do período mais bonito do ano. Vem aí o especial Natal Cidade Verde, Fé e Simplicidade. Dia 22 de dezembro, ao meio-dia e 15, você vai conferir, vai conhecer a história do santo que criou a representação do presépio, São Francisco de Assis. Veja. A TV Cidade Verde reapresenta o especial que comoveu o Piauí. Natal Cidade Verde, Fé e Simplicidade. Dia 22 de dezembro, ao meio-dia e 15, você vai se emocionar com a história do santo que criou o presépio e inspirou o Papa. Esse lugar que nós vamos conhecer agora é o mais especial aqui na cidade de Grétio. Foi aqui nesta gruta que na noite do dia 25 de dezembro de 1223, São Francisco resolveu celebrar o nascimento de Jesus. São Francisco vai entrar em sua casa com todo amor e devoção ao menino Jesus. Natal Cidade Verde, Fé e Simplicidade. Oferecimento Armazém Paraíba, Riverside Shopping, Unip Teresina, Construtora Boa Vista, Carvalho Super, Drogaria Globo. Esta é mais uma superprodução da TV Cidade Verde. Natal Cidade Verde, Fé e Simplicidade. Dia 22 de dezembro, ao meio-dia e 15, aqui na TV Cidade Verde, na Boa Imagem do Piauí. E esse trabalho foi um trabalho de pesquisa maravilhoso feito por esta aqui, olha, jornalista Nádia Rodrigues. Tudo bem, Nádia? Oi, Joelson. Seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal do Piauí. Nádia, obrigada. O trabalho é maravilhoso, é belíssimo. Vocês estiveram na Itália por quantos dias, Nádia? 10 dias, né? A equipe éramos eu, Jeane Mello, na produção, o Eduardo Crispim, que fez essas imagens lindíssimas. Eu acho que ali teve também um dedo de Deus nos ajudando, porque não era nem período de neve em Assis e nem na Itália. E aí as imagens aí abençoadas por essa neve deixou o especial ainda mais bacana. E o Frei Francisco Lopes, que é um frade franciscano, piauiense, mas que estava na Itália na época. Agora, foram quantas cidades, mais ou menos, que vocês percorreram da Itália para chegar a essa pesquisa? Entre cidades e localidades, 7, né? Todos aqueles lugares que a gente considerou na pesquisa que foram importantes para contar a história de São Francisco, para criar essa narrativa e trazer para as pessoas, a gente foi. Então, além de Roma e Assis, outras cidades do interior da Itália e também outra, como aparece aí na chamada, né? O local onde São Francisco fez a representação do primeiro presépio. Então, se o presépio hoje existe da forma como ele existe, foi graças a São Francisco de Assis, que reuniu a comunidade ali do entorno, né? De onde as pessoas estavam, as pessoas simples, né, os animais, e fez a representação do que era o presépio. Inclusive aí é um local onde frades costumam se isolar para rezar, né? Ele fica no alto dessa colina em Grétio, no interior da Itália, e também foi o local onde, você vê aí, Joelson, aí a representação de vários presépios. Então, presépios, assim como são vistos no mundo inteiro, passaram a ser criados e levados para esse local como se fosse um memorial dos presépios. Entendi. Agora, você falou que aí em Grétio, né, a cidade onde tem esse local, tem um nome, né, o local onde eles se recolhem? Era um eremitário de São Francisco. Inclusive, não sei se as meninas separaram as imagens, mas é como se fosse uma caverna, né? Dentro de uma caverna, lá tudo foi reconstruído e algumas partes preservadas, como na época de São Francisco. Lá tem, inclusive, o quarto de São Francisco. Aqui São Francisco dormia e era só uma gruta mesmo. Então, ele se recolhia para pensar, para refletir, porque a história de São Francisco foi muito criada em cima disso, né? Por que São Francisco, né? Em 2013, quando a gente começa essa sequência de especiais católicos cristãos aqui na Cidade Verde, a gente escolheu São Francisco porque foi o santo que, em vida, mais se aproximou, digamos assim, das virtudes de Jesus. Desde os votos de pobreza, a atenção e o cuidado com os pobres, com aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Fez um trabalho muito lindo, por exemplo, com aquelas pessoas que sofriam de lepra, né? A famosa lepra que hoje a gente conhece como hanseníase. Mas os leprosos tinham uma atenção muito especial de São Francisco. Então, ele foi um santo muito inspirador
para a fé católica cristã. Então, a gente decidiu iniciar esse documentário em 2013, que foi também o ano do início do papado do Papa Francisco. O Papa se tornou Papa em março de 2013, escolheu o nome de Francisco por causa de São Francisco, porque ele também vinha dessa corrente franciscana da Igreja Católica. E aí a gente fez essa mesclagem, por isso também que aparece, né, as imagens ali do Papa Francisco. Naquele ano foi o encerramento do Ano da Paz, está aí a Praça de São Pedro, no Vaticano. Totalmente tomada, né? E vocês estavam lá nesse dia? Sim, nós tivemos uma autorização, né, do Vaticano, através do setor de comunicação do Vaticano, ficamos no local destinado a jornalistas do alto, a gente pôde contemplar essa festa cristã, era o encerramento do Ano da Paz, está aí o Papa Francisco iniciando, né, o seu papado ainda muito bem de saúde nessa época, e já vão 10 anos a partir daí, né? 10 anos, né, Nádia? O tempo passa muito rapidamente, 10 anos já do papado do Papa Francisco, e a gente também trazendo essas histórias, né, que contam a história de um homem que viveu no século XIII, São Francisco de Assis. Nádia, e conta essa história do voto de pobreza. Que virada ele tem na vida dele e que vocês trazem nesse documentário? Olha, o voto de pobreza de São Francisco, ele acontece no momento em que ele decide se converter. Então vamos, São Francisco era filho de um rico comerciante italiano que vendia sedas francesas. Ele tinha uma vida era um jovem, né? Tinha uma vida muito... Confortável. Nem só tão confortável, Joelson, mas assim, ele era do mundo. Bebia, gostava de farras. Práticas, né? E aí, em determinado momento, ele precisou participar de uma guerra, né? E ele acabou sendo preso, e ainda na prisão ele começou a ler um livro que era já provavelmente escrituras, né, do Antigo Testamento, e aí ele começou a se identificar muito com aquilo, e aquilo foi trazendo uma reflexão para a vida de São Francisco. Quando ele volta para a casa dele, doente, a mãe começa a falar e ele começa a pensar já sobre a vida cristã. A gente está vendo aí imagens do túmulo de São Francisco, que fica na Basílica de São Francisco, lá em Assis, e também relíquias que ainda estão lá. E aí São Francisco... Aí são relíquias. São relíquias, são vestimentas dele. Né? E tem parte ali de relíquias que tem ainda o sangue de São Francisco, porque ele teve os estigmas de Cristo, né? Já na sua morte, lá no Monte Alverne, onde também nós fomos e contamos essa história. E aí, Joelson, ele começou a sair pelos campos e começou a refletir. De repente, em uma dessas saídas, e ele encontra um crucifixo, eu acho que aparece aí nas imagens também, que estava numa igreja destruída. Essa igreja havia sido destruída num período de guerra. E esse crucifixo, aí é a Basílica de Santa Clara, que foi grande parceira de São Francisco. A gente também visitou essa basílica, que é onde está esse crucifixo original, que foi restaurado. Então, esse crucifixo, que é um Cristo de mãos abertas, está aí a basílica, aí é de São Francisco, no caso. Ele é o crucifixo de São Damião. E ele teve uma visão ao chegar a essa igreja destruída e o crucifixo intacto. E Cristo diz para ele: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Não era só reconstruir a igreja que estava destruída, era a construção da igreja. Naquele momento ele volta para casa, ele começa a dar toda a riqueza dos pais para os pobres. E o pai começa a dizer: Francisco, você não pode fazer isso. Pai, você precisa me ajudar a ajudar os pobres. E aí, no momento de desencontro total de ideias entre ele e a família, o pai principalmente, ele em praça pública disse: se eu não posso dar aos pobres, eu não quero para mim. Esse é o crucifixo de São Damião. Sei, né? Esse é o original. E aí, Joelson, tem um episódio em que ele se despe em praça pública, na presença do bispo, ele fica nu. E ele sai. Ali começa o voto de pobreza de São Francisco, né? Então, se eu não posso dar aos pobres, eu também não quero nada para mim. Até as tuas vestes que você me deste, ele diz para o pai dele, tá aqui, estão entregues. Ele sai, o bispo tira a capa dele, cobre Francisco. Francisco sai. Clara já era muito amiga e ele começa a construir esses votos de pobreza, né? A partir desse encontro que ele tem com o que Jesus pregou e com a vontade dele. Olha, muito interessante, você não pode perder.
Vai ser ao meio-dia e 15. Ai, dá vontade de falar tanto de São Francisco. Não é. Eu sei, o trabalho de pesquisa que vocês fizeram foi muito intenso. Bom, foi ótimo. E foi assim, vocês fizeram tudo isso, muita da pesquisa começou aqui, né? Depois vocês foram para lá constatar em loco aquilo que vocês levantaram. Então foi um trabalho magnífico, de imagens belíssimas, e uma história de vida absolutamente fantástica que envolve São Francisco. Nádia, olha, o convite já está feito aí para os nossos telespectadores do Jornal do Piauí Cidade Verde, para que possam conferir essa história de fé e simplicidade aqui poucos dias antes do Natal, tá bom, Nádia? Que saudade que eu tava, né, desses especiais, e São Francisco foi um especial magnífico de fazer. Eu espero que você seja mais uma vez retransportado lá para o século XII, século XIII, né, já que ele nasceu ali no final do século XII e fez a obra no século XIII, nessas paisagens tão bonitas e realmente sobre essa fé que transporta São Francisco através do seu coração, que é olhar o próximo, que é só o que Jesus pede, né, pra gente. Verdade. Olha para o próximo. É tudo o que ele pede. Muito obrigado, viu, Obrigada Nádia? a você, Joelson. E hoje, ainda hoje, Jornal Cidade Verde. Daqui a pouco, à noite, já fico direto, eu encontro com você depois da novela, 7h20 da noite, no Jornal Cidade Verde. Obrigada, Joelson. Muito bem, Nádia Rodrigues, contando histórias maravilhosas sempre na nossa TV Cidade Verde. E essa é só mais uma história que Nádia trouxe ao longo desse tempo.